Eu listei 7 sinais claros de manipulação emocional e ouça com atenção e veja se isso acontece na sua vida. Sinal número um, que é o gaslight, esse é o termo técnico para te fazer duvidar da sua própria sanidade. Sabe quando você vê algo, você ouve algo, mas a pessoa nega com tanta convicção que você começa a duvidar de você? Ele diz: "Você está louca, isso nunca aconteceu". E aí você inventa coisas. "Nossa, como sua memória está ruim, eu nunca disse isso". E eles falam com tanta certeza que sua realidade começa a derreter. E com o tempo, você para de confiar nos seus olhos e começa a confiar na versão dele. Porque na sua cabeça, não tem como alguém ter tanta convicção de algo como ele tem. E isso faz com que você não consiga enxergar que possa estar sendo manipulada, porque a sua cabeça, dentro de um padrão de normalidade, começa a pensar que ele também funciona com essa mesma cabeça de normalidade. Não, a gente não pode medir a régua deles com a nossa régua. E é por isso que você se torna refém da verdade que ele cria. Isso é devastador para a sua autoestima. Vou te dar um exemplo comum, um exemplo simples. Você lembra do que foi dito, a mensagem está ali na sua frente, mas ele fala com tanta convicção que você começa a pedir desculpas por ter visto o que viu. Esse é o nível do gaslight, não é só negar a verdade, é te treinar a duvidar de você mesma para que você enxergue apenas a verdade dele. Sabe por que que você fica muda e confusa nessa hora? Não é à toa, não é porque você quer, é porque o estresse do abuso ativa sua amígdala cerebral, o centro do seu medo, e ela desliga o seu córtex pré-frontal, que é a parte que fica aqui na frente responsável pela sua linha de raciocínio, de planejamento, é a sua racionalidade. Então, se você ativa a amígdala, que é responsável pela produção e regulação do estresse, e você desativa a sua razão, você fica nesse processo por tanto tempo que chega um momento em que o seu cérebro começa a não conseguir pensar de forma racional. E é por isso que você não consegue pensar ou argumentar, porque o seu cérebro ele entra em modo de sobrevivência biológica. Então não é falta de negligência, é uma reação fisiológica ao perigo. Para ele tentar se proteger, ele vai colocar toda a energia que ele tem para sua regulação emocional. Então a parte da razão, ela não recebe o mesmo estímulo, porque para o seu cérebro você está vivendo em uma sobrevivência emocional. Tem o sinal 2, esse é clássico, que é o ciclo de love bombing, seguido da desvalorização. Lembra lá do começo? Você é a minha alma gêmea. Nunca amei ninguém assim. Mensagem o tempo todo, presentes, promessas loucas de amor, um futuro incontestável. Parecia um filme. Isso tem nome. Chama love bombing, bombardeio de amor. Isso é um problema? Não. Todo mundo quer viver um relacionamento onde um se entrega para o outro de uma forma plena. O problema é que nesse padrão a chave vira do nada. Eu te afogo no meu excesso para depois começar a manipular você. Você engordou, você fala demais. Não, aquela amiga sua é chata, né? Começa as humilhações sutis e muitas vezes disfarçada de piadas. Eu estou treinando você para você poder ser do jeito que eu quero. Esse contraste cria um vício químico no seu cérebro. Você fica o tempo todo tentando ser boa o suficiente para que aquele príncipe do início, lá atrás, volte. Mas ele não volta, porque aquele cara era um personagem criado para fisgar você. Vamos ao sinal 3, que é a culpabilização constante, a famosa inversão de papéis. Presta atenção.
Qualquer conflito, não importa como ele comece, sempre vai terminar com você pedindo desculpas. Já percebeu isso? Ele faz algo errado, você vai reclamar, e no final da conversa, você está pedindo perdão por ter reclamado do jeito errado. Não importa a reclamação. O que importa é que a culpa foi para você. Frases típicas. Você me obriga a gritar. Se você não tivesse feito aquilo, eu não teria reagido assim. Olha o que você fez eu fazer. O narcisista raramente assume responsabilidade real. A culpa é sempre do outro. E geralmente, a culpa é sua. Sinal 4, que é a vitimização estratégica. Isso confunde muita gente, porque a gente acha que o narcisista é sempre o grandão, o arrogante. Não, gente, existe um que se chama narcisista vulnerável, ele se coloca como a maior vítima do mundo. A ex era louca, o cara já chega, a primeira coisa que ele chega falando no encontro é o quantas pessoas foram cruéis com ele. A família não entende, o chefe o persegue, é o coitadinho. E agora você é a vilã, porque ele conta as histórias tristes para você ser empática com ele. Depois, lá no futuro, ele começa a usar isso contra você. Nossa, você está fazendo igual todos fizeram. E aí você começa a sentir pena. E quem sente pena não coloca limites. Você fica com medo de machucá-lo, de abandoná-lo, mesmo estando sangrando por dentro. Sinal 5, o controle disfarçado de cuidado. Esse é sutil. Ele não diz, eu mando em você, ele diz, eu só quero o melhor para você, querida. Eu só quero o melhor para você, meu amor. Por isso, acho que aquela sua amiga não te faz bem. Eu me preocupo com sua segurança. Me passa a senha do seu Instagram para eu ver se ninguém está te assediando. E ai de você negar. Se você nega, você está tentando esconder alguma coisa. Para que usar essa roupa? Você é tão linda, não precisa se expor assim. Nosso mundo é tão cruel lá fora. Entenda, controle não é cuidado. Cuidado, respeita a sua identidade. Controle apaga quem você é. Isso vira condicionamento. Seu cérebro aprende, se eu desagradar, eu perco afeto. Tá vendo como tá tudo interligado? Você é envolvida numa teia. E aí você começa a se regular, não pelo que é certo. Você começa a ficar com medo da punição. E aí entra o sinal 5, 6, que é o silêncio punitivo. O famoso tratamento de silêncio te retira o afeto rapidamente. Seu cérebro está lá viciado naquela sensação de bem-estar, ele pega e retira aquilo, o cérebro sente a falta da química, da regulação, você faz algo que ele não gosta, o que ele faz? Ele não senta e conversa como um adulto, ele some, para de te responder, fica frio o dia inteiro, dentro de casa você vira um fantasma, ele te trata como se você fosse literalmente invisível por dias, e na maioria das vezes você nem sabe o que aconteceu. Ele está treinando você para você não desagradá-lo. Se você não sabe o que fez, você vai ficar pisando em ovos para se preocupar em não fazer, mesmo sem saber o quê. Isso gera desespero, ansiedade, você entra em pânico e começa a fazer de tudo para consertar a situação. Você se humilha, manda mensagens, pede desculpa, tudo para que ele volte a gostar de você. É um adestramento. Ele está te treinando para não desagradá-lo. E, enfim, o sinal número 7, que é a triangulação. Ele insere terceiras pessoas na relação para te deixar insegura. Pode ser a ex-namorada, pode ser a mãe dele, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho. Ele literalmente coloca alguém no triângulo para poder validar o que ele quer, para poder diminuir a sua narrativa. Por exemplo, a minha ex faria isso por mim. Minha ex nunca reclamava disso. Ou ele flerta com outras pessoas na sua frente só para ver sua reação e depois te chama de louca ciumenta. Isso serve para manter sempre a relação em competição, sempre achando. Você vai sempre achar que precisa provar o seu valor.
e sempre vai ficar com medo de ser trocada. Se você identificou com algum desses sinais, respira. Eu sei que dói, eu sei que dá um aperto no peito perceber que a pessoa que você ama está fazendo isso com você. Mas eu preciso ser honesto com você. Sair disso, romper esse ciclo, é um processo. Você não vai conseguir de uma hora para outra, como a galera anda prometendo por aí, com 5, 6, 20 passos. Eu não vou ser leviano aqui e dizer que é só pegar as malas e ir embora. Eu sei que não é simples. Muitas vezes existem filhos, existe dependência financeira, existe o medo real. E existe um vício químico real, emocional, é forte. Então, eu não vou te dizer o que fazer agora, eu não vou te dar ordens, mas eu vou te mostrar no próximo vídeo os primeiros passos possíveis para você poder começar a recuperar a sua força. E aí você vai sentir o que chamamos de dissonância cognitiva, que é aquela guerra interna onde uma parte de você grita dizendo que ele é perigoso, mas a outra parte lembra dos momentos bons, dizendo que ele é o amor da sua vida. Ter esses dois pensamentos opostos ao mesmo tempo é exaustivo e paralisante para muita gente. O seu objetivo agora não é resolver essa briga interna hoje. É apenas dar um passo prático, pequeno. Ah, mas eu tenho medo, vai com medo mesmo assim. No próximo vídeo, eu vou te mostrar quais são esses passos. Copiou, bebê? Me fala aí o que vocês estão achando dos vídeos e sobre o que vocês querem que eu fale nos próximos. E se tiver alguma dúvida, manda aqui também que eu respondo.